E aí, pessoal, após a estreia, a polêmica está no ataque tricolor. O que pensam os gremistas? O que está sendo discutido? Quais as soluções que o Grêmio pode encontrar? Críticas a jogadores, elogios a outros. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes eu quero a atenção de vocês a este vídeo. Metais Thalita, você que está precisando comprar sua torneira da cozinha, do banheiro, Metais Thalita é a solução. 10 anos de garantia, essa é a linha Black, imperdível Metais Thalita. Veja agora esse vídeo e você vai comprar Metais Thalita em todas as grandes lojas do segmento. Metais Thalita é parceiro aqui do canal. Gente, preciso posicionar para vocês o que aconteceu após o jogo do Grêmio contra a Ponte Preta. O 0-0 causou um certo descontentamento no torcedor. E a gente sabe, é preciso colocar, que a competição vai ser assim. Essa foi a grande constatação que eu tive ontem após o jogo. O Grêmio vai sofrer muito em jogos como o de ontem. Vai ter dificuldade para criar, vai ter dificuldade para concluir. Vai enfrentar equipes mais fechadas, mas mais do que isso, gramados que não permitem o grande trato da bola naquele terço ofensivo. Só que ontem também escancarou algumas características do nosso ataque. E é preciso, antes de qualquer coisa, que a gente posicione o caminho do trabalho do Roger. O Roger, quando chegou, não encontrou nada. Nada. O Grêmio jogava no 4-2-3-1, antigo e cansado. O Grêmio não tinha solução defensiva, o Grêmio não tinha solução ofensiva, o Grêmio não tinha posse de bola, o Grêmio não tinha nada. Roger, aos poucos, organizou. Qual foi o primeiro caminho? A linha de 4 defensiva. Roger organizou. O Grêmio já não sofre tanto defensivamente. Ontem o Breno, a única jogada de algum tipo de intervenção do Breno foi uma falta frontal, que ele sai, dá um soco e toma um pisão e ali, inclusive machuca ali a costela do Breno. Só isso, nenhuma chance, chutes de fora, nada perigoso. O Grêmio controlou todo o tempo defensivamente. Outro acerto de Roger foi o tripé de volantes, porque deu consistência no meio, os adversários voltaram a não chegar no Grêmio e o Grêmio conseguiu conter essa primeira parte, que é entender defensivamente o futebol. Mas a gente tem a segunda parte, que é como produzir ofensivamente. O Grêmio ontem, de alguma forma, conseguiu ter o controle da bola, conseguiu não ter risco nenhum defensivo, mas como criou? Ontem ficou evidente, as principais chances partem de Elias, que foi o centroavante. Essa é a primeira definição. Curiosamente, o Elias é criticado por muitos. Ele não é um jogador de primor técnico refinado, mas ele é de força, ele chega, ele está sempre perto do lance de arremate, ele arremata. Ontem foi ele que sofreu pênalti, foi ele que criou a oportunidade que num erro de saída de bola ele avança sobre o zagueiro e dá de chapa e o goleiro defende. Foi o Elias o grande nome do ataque. Quais foram os outros atacantes ontem? O Ferreira pelo lado esquerdo e o Campaz pelo lado direito. E aí começa a primeira avaliação. O Elias foi o melhor e foi o improvisado. O Roger, inclusive, falou sobre isso na entrevista coletiva logo após o jogo, quando ele diz: o Elias está se adaptando, porque ele é extrema, então existe uma adaptação. E isso faz com que o Elias também, de alguma maneira, tenha diminuído a exigência sobre ele. Essa adaptação é importante. Mas Elias, para mim, foi disparado melhor, para não dizer o único. Quem foi ontem o pior entre Ferreira e também o Campaz? Me parece que o Campaz é um jogador que está acostumado a jogar por dentro, foi para a extrema, compõe algumas coisas boas. Eu gostei, por exemplo, do jogo do Campaz lá em Erechim, contra o Ipiranga,
Mas ontem falta velocidade para ir para o flanco, falta um pouco de espaço para ele, e me parece que o Campaz caminha para o banco de reservas. Essa é uma definição que o torcedor ontem sequer lembra que o Campaz jogou. Se a gente começar a falar rápido da escalação, tu não vai ver nenhum lance do Campaz. Talvez aquele chute que rebotou e ela foi no Bitelo, o Bitelo jogou para fora, que é uma oportunidade, um lance, tá bem. E aí a gente vai pro outro lado, Ferreira. O individualismo do Ferreira começa a incomodar o torcedor. Ontem, mais uma vez, aquela jogada, o Grêmio cria, abre no Ferreira, vai Ferreira, decide, o Ferreira vai, para decidir sozinho. Ontem eu fiquei na dúvida se isso era uma estratégia do Roger, de criar jogada, ir pro terço ofensivo, jogar no Ferreira e dizer resolve, ou se era uma questão individual dele, que é uma característica que me incomoda há algum tempo já. É um jogador que joga para fazer ele a solução. E essa situação não me parece importante neste momento. O Grêmio precisa de senso coletivo. E essa é a principal crítica que eu faço ao Ferreira. Mas essa crítica ela para no momento em que eu vejo as soluções. Porque se tá ruim com o Ferreira, não tem outro melhor. Se o Elias for para lá, talvez. Agora, no jogo curto, do 1 contra 1, o Ferreira é melhor que o Elias. Se o Grêmio tiver, por exemplo, espaço para jogar, acho que o Elias é melhor que o Ferreira. Lembrando que no Grenal, no Beira-Rio, o Elias foi o homem da extrema pela esquerda e foi muito bem. O 3-0, inclusive ele decidindo o jogo. Ele foi muito bem. O Diego Souza era o centroavante. O Diego Souza voltando, o Elias volta para a esquerda. Será que o Elias vai ser titular em campos reduzidos, como que o Grêmio jogou ontem? Não me parece. E ontem entrou Gabriel Teixeira, cuja característica é parecida. Ele fechava um pouco para dentro, um jogo curto de habilidade, não sei o tamanho ainda do que ele pode contribuir em relação às dificuldades que o Grêmio tem. Essas situações é que vão fazer com que a gente tenha um grupo mais forte e de opções. As opções para frente hoje, elas são Ferreira ou Elias, Diego Souza ou Ricardinho, até Elkson, Campaz, que entrou ontem, na dele foi o Janderson, não solucionou. E tá aqui a grande interrogação do Grêmio na Série B. Que ataque nós teremos? Que solução ofensiva o Roger vai conseguir dar? A gente pode juntar a isso a possibilidade do Gabriel Silva ser o segundo homem pela direita, tirando o Lucas Silva? Pode, mas não me parece a lógica nesse momento. A lógica nesse momento é a escolha desse trio. O centroavante, que se tiver bem Diego Souza joga ele, e os dois extremas. Eu ainda tô com o Ferreira, acho que o Ferreira, a contribuição dele ainda vai ser importante, mesmo que entenda que ele tá de fato muito individualista, e no lado direito me parece mais difícil para o Campaz, em razão dessa falta de velocidade para quem tá jogando do lado do campo. O Roger coloca um construtor lá, mas isso não tem sido efetivo. E aí o Roger vai ter que solucionar. Então são situações, pontos que o Grêmio precisa resolver. A polêmica está no ataque. Por quê? Porque sem fazer gol não vai. O Grêmio precisa fazer gols. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.